Parabéns! Se esta mensagem chega a você antes de 10 de outubro, então saiba, sem sombra de dúvida, que você foi escolhido a dedo para ouvir uma palavra que carrega peso eterno e significado divino. Isto não é um acidente. Isto não é uma coincidência. Isto não é simplesmente mais um vídeo no qual você esbarrou. É o próprio Deus alcançando o tecido da sua vida, interrompendo suas distrações, rompendo o seu ruído e dizendo a você: meu filho, é tempo. Eu estou falando com você. Eu estou preparando você. Eu estou chamando você. Quando Deus permite que uma mensagem chegue à sua porta no momento exato, significa que Ele já preparou o terreno para que a semente da verdade crie raízes dentro da sua alma. E, se seus ouvidos estão abertos a esta mensagem antes de 10 de outubro, então eu lhe digo: o céu agendou algo para a sua vida que nenhum homem, nenhum inimigo, nenhuma circunstância e nenhuma escuridão podem cancelar. Este momento é sagrado. Não o tome de modo leviano, porque a diferença entre uma vida de errância e uma vida de destino frequentemente se resume a reconhecer, ou não, o tempo de Deus quando Ele bate à sua porta. Gente demais desperdiça anos ignorando os sinais, abafando os sussurros, se afastando das oportunidades que Deus coloca diante delas. Mas você, sim, você que está ouvindo, Deus escolheu falar com você agora. Ele não está esperando até a próxima semana. Ele não está esperando até o próximo ano. Ele está dizendo: agora é a hora. Agora é o tempo. Hoje é o dia do seu despertar. Se esta palavra encontra você antes de 10 de outubro, então é um marco divino indicando que você está sendo chamado a alinhar-se com o que Deus já decretou para o seu futuro. Veja, Deus não fala ao acaso. Cada palavra tem um alvo. Cada mensagem tem um destino. E quando Deus decide que uma mensagem deve encontrar você antes de certo momento, significa que sua vida está prestes a entrar em uma nova estação. 10 de outubro não é apenas uma data. É um marcador. É um limiar. É uma porta que separa o que foi do que será. E, se esta mensagem o alcançou antes de essa porta se escancarar, então Deus está preparando você para, ao cruzá-la, não tropeçar, mas erguer-se. Não cair, mas permanecer. Não ser quebrado, mas edificado. Deixe-me perguntar: por que você acha que Deus estabelece tempos e estações? Por que Ele declara que há tempo de plantar, tempo de colher, tempo de construir, tempo de derrubar, tempo de começar e tempo de terminar? Porque nada debaixo do céu é aleatório. Sua vida não é aleatória. Os desafios pelos quais você passou não são aleatórios. Até as lágrimas que você chorou não foram desperdiçadas. Deus as guarda. Deus as conta. Deus sabe. E quando chega o momento de você estar pronto para o próximo capítulo, Ele enviará um sinal, uma palavra, um chamado. É isso que esta mensagem é para você hoje. Por tempo demais, você carregou o peso de perguntas. Você perguntou: quando as coisas vão mudar? Quando virá o avanço? Quando minha dor fará sentido? Quando minhas orações serão respondidas? E Deus está dizendo agora: o tempo está mais perto do que você pensa. A resposta está mais próxima do que você imagina. A virada já está à sua porta. Mas ouça com atenção. O tempo de Deus requer a sua prontidão. Se você entra em uma estação despreparado, pode perder a plenitude do que Ele planejou para você. É por isso que esta mensagem chegou antes de 10 de outubro. Deus está lhe dando aviso prévio. Ele está dizendo: prepare o seu espírito, alinhe o seu coração, remova as distrações, silencie o ruído. Eu estou prestes a agir. Alguns de vocês têm esperado um sinal, mas a verdade é que Deus já enviou muitos. Você estava ocupado demais, distraído demais, ferido demais para perceber. Mas desta vez Deus tornou inegável. Ele está falando por meio desta mensagem e dizendo: chega devagar, chega de hesitação, chega de atraso. Você não pode permanecer no capítulo antigo quando eu já escrevi um novo. Você não pode continuar nas sombras quando eu o designei para a luz. Você não pode permanecer acorrentado quando eu já declarei sua liberdade. Ouça-me com clareza, se você está ouvindo agora. Você foi preservado.
Você foi carregado. Você foi protegido, até de maneiras que não vê. Muitas vezes, o inimigo procurou destruí-lo. Muitas vezes, as circunstâncias poderiam tê-lo esmagado. Muitas vezes, você achou que não iria conseguir. E, no entanto, aqui está você. Ainda de pé, ainda respirando, ainda ouvindo. Por quê? Porque Deus não permitiria que sua história terminasse antes de a promessa ser cumprida. O simples fato de você estar vivo para ouvir esta palavra é prova de que os planos do inimigo já falharam. O que foi desenhado para enterrá-lo apenas preparou o solo para você se levantar. Não subestime o que Deus está prestes a fazer em sua vida. Você pode olhar ao redor e ainda não ver mudanças. Pode observar sua situação e se perguntar se algo está se movendo. Mas Deus faz sua maior obra no silêncio. As sementes não brotam no instante em que são plantadas. Raízes crescem profundas no escuro antes que qualquer fruto apareça na superfície. Do mesmo modo, Deus tem trabalhado nas partes invisíveis da sua vida. Ele tem arranjado, preparado, alinhado, orquestrado. E agora ele diz: observe, a estação do crescimento oculto está mudando para a estação do avanço visível. Mas deixe-me alertar, quando Deus começa a elevá-lo, não espere que todos celebrem você. Nem todos entenderão. Alguns duvidarão. Alguns resistirão. Alguns até invejarão. É por isso que Deus às vezes isola você antes de promovê-lo. Ele o afasta de pessoas que não podem suportar o peso da sua vocação. Ele remove vozes que abafariam suas instruções. Ele arranca as muletas nas quais você se apoiou, para que quando você se erguer, saiba que não foi homem, nem acaso, nem sorte, mas somente Deus quem o levantou. E é por isso que o tempo importa. Se você ouve esta mensagem antes de 10 de outubro, leve-a a sério, não a descarte. Não a trate como mais uma palavra motivacional. Isto é uma convocação divina. Deus está dizendo: levante-se do seu sono, sacuda as suas desculpas, dê um passo para fora do medo. Eu estou pronto para agir, se você estiver pronto para confiar. Gente demais espera condições perfeitas para obedecer a Deus, mas eu lhe digo, condições perfeitas nunca virão. Fé é pisar quando o chão parece incerto, porque você confia naquele que lançou os fundamentos da terra. Fé é obedecer quando o caminho é obscuro, porque você sabe que Deus vê o fim desde o princípio. Deus está chamando você a confiar com uma entrega mais profunda, a parar de se agarrar ao que é confortável e a começar a abraçar o que é eterno, a parar de olhar para o que lhe falta e começar a andar na abundância que Ele já prometeu, a parar de reprisar os fracassos do passado e começar a preparar-se para as vitórias do futuro. Sua vida não pode ser definida pelo que foi perdido. Deve ser definida pelo que Deus está prestes a liberar. Você pode dizer: mas não estou pronto, não sou digno, não sou forte o bastante. Deixe-me lembrar. Ninguém que Deus chama está pronto em termos humanos. Mas quando Deus escolhe você, Ele o capacita. Quando Deus chama, Ele fortalece. Quando Deus envia, Ele cobre. Não meça a si mesmo por sua própria fraqueza. Meça-se pela força ilimitada de Deus. Não meça seu futuro pelos erros do passado. Meça-o pelo plano eterno de Deus. E se você pensa que seus erros o desqualificam, lembre-se. Deus é mestre em transformar quebrantamento em beleza. Ele pega os cacos da sua história e os usa para construir algo inabalável. As cicatrizes que você carrega não são sinais de derrota. São provas de que você sobreviveu, e aquilo que você sobreviveu torna-se o próprio testemunho que carrega poder para outros. Deus não desperdiça dor. Cada prova que você enfrentou o preparou para o manto que está prestes a carregar. Antes de 10 de outubro, você deve decidir: vai crer em Deus ou duvidar dele? Vai pisar em fé ou permanecer acorrentado pelo medo? Vai preparar seu espírito para o avanço ou vai dormir através do alarme que Deus soou? A escolha é sua. Deus já declarou a promessa, mas você deve escolher entrar nela. Você deve escolher alinhar-se a ela. Você deve escolher crer. Não trate este momento de modo leviano.
Isto é uma interrupção profética. Deus o deteve aqui porque quer sua atenção indivisa. E eu repito, parabéns, pois se esta palavra chegou a você antes de 10 de outubro, significa que você está à beira de um desenrolar divino que excederá sua imaginação. Portas se abrirão que antes estavam seladas, relacionamentos serão realinhados, oportunidades surgirão que você não buscou, virá uma força que você nem sabia que tinha. Que, acima de tudo, a presença de Deus o cobrirá de modos que você jamais experimentou. Levante os olhos, porque o que vem é maior do que o que foi. Erga o espírito, porque Deus está mais perto do que você percebe. Eleve a fé, porque esta não é apenas outra estação. Este é o seu tempo marcado. E se esta mensagem alcançou você antes de 10 de outubro, então o céu já escreveu o seu nome no próximo capítulo do plano de Deus que está se revelando. Parabéns. Se esta mensagem chega a você antes de 10 de outubro, você está de pé no limiar de uma virada sagrada em seu destino. Você entende a gravidade disso? Muitos percorrem a vida rolando sem fim, anestesiados aos sussurros divinos, surdos aos alarmes espirituais e cegos aos sinais do céu. Mas você agora foi interceptado por uma mensagem não moldada pela intenção humana, e sim carregada pelo tempo de Deus. Isto não é mera coincidência, é a mão deliberada de Deus. Ele o interceptou no fluxo da sua rotina comum, porque escolheu depositar algo extraordinário em seu espírito. Se seu coração acelera ao ouvir isso, é porque o Deus eterno está convocando você a uma consciência mais profunda do propósito dele para a sua vida. Antes de 10 de outubro, os céus estão realinhando coisas na sua história. Você talvez não veja com os olhos naturais, mas o movimento já começou. Deus muda estações muito antes de o mundo notá-las. O ar muda antes de as folhas caírem. A maré se move antes de as ondas quebrarem. Do mesmo modo, Deus tem agitado silenciosamente por trás da cortina da sua vida, reposicionando pessoas, fechando portas que já não servem e abrindo caminhos que levam ao seu encargo divino. E se você está ouvindo isto agora, significa que está na borda dianteira dessa mudança. Deus está avisando com antecedência para que você não seja pego despreparado. Você precisa entender algo vital. O tempo de Deus não é o tempo do homem. Enquanto as pessoas operam com relógios e calendários, Deus opera com estações e propósitos. 10 de outubro. Não é apenas mais um dia no calendário humano. É um marcador profético na linha do tempo da sua vida. Se você tratá-lo como comum, perderá o seu significado extraordinário. Se você se preparar, porém, entrará nele com clareza, força e coragem. Gente demais deixa oportunidades divinas passarem porque achou que o amanhã seria igual ao hoje. Mas Deus está dizendo agora: o amanhã não será como hoje. O amanhã está grávido de transformação e você precisa preparar-se para dar à luz. Pense em como Deus sempre agiu. Ele chamou Noé antes da chuva cair. Direcionou Abraão antes da jornada começar. Avisou José antes da fome chegar. Ele nunca deixa, sem palavra de preparo, aqueles que escolhe. É isso que está acontecendo aqui. Esta palavra é o seu preparo. Você tem pedido a Deus clareza, direção, um sinal. Esta mensagem é a sua resposta, seu aviso e sua promessa, embrulhados em um só. É Deus dizendo: estou prestes a desdobrar um capítulo que você nunca viu, mas não deixarei que isso o pegue desprevenido. Estou avisando, estou instruindo agora. E o que ele pede de você? Pede rendição. Não uma rendição meia-boca que entrega só o que é conveniente, mas uma entrega total dos seus medos, das suas dúvidas, das suas inseguranças e dos seus planos. Deus não pede confiança parcial, ele pede confiança completa. Pede que você solte o controle do seu próprio entendimento e se apoie inteiramente na sabedoria dele. Alguns de vocês têm segurado o controle tão forte que as mãos estão sangrando, e ainda assim Deus diz: solte. Coloque em minhas mãos. Deixe-me carregar o que você não foi feito para carregar. Eis a verdade. Render-se a Deus não é fraqueza, é força. Rendição não significa perder.
significa finalmente vencer onde mais importa. Quando você se rende a Deus, sai da frágil segurança dos seus planos e entra na cobertura inabalável da vontade dele. Quando você se rende, para de girar em círculos e começa a andar em linhas retas. Quando você se rende, para de sobreviver e começa a florescer. Deus não pode encher mãos que estão cerradas ao que Ele pede para você soltar. Ele não pode derramar em um vaso que se recusa a ser esvaziado. Por isso Ele chama você agora, antes de 10 de outubro, a afrouxar a pegada, a abrir o coração e a permitir que o seu espírito flua livremente em você. Não subestime o que Deus quer fazer em você. Muitos foram enganados a crer que sua vida é pequena, insignificante, esquecida. Mas Deus diz: coloquei a eternidade dentro de você, escrevi grandeza no seu DNA, teci propósito no seu próprio fôlego. Você não é um acidente de nascimento. Você não é um erro de circunstância. Você é um desígnio deliberado de Deus. E se Ele o preservou até aqui, é porque sua história ainda está se desenrolando. Cada revés que você suportou não foi para destruí-lo, mas para moldá-lo. Cada decepção não foi para quebrá-lo, mas para edificá-lo. Cada tempestade que você sobreviveu foi um campo de treinamento para a autoridade na qual você está prestes a andar. E eu lhe digo isto antes de 10 de outubro. Deus quer que você desperte para a realidade de quem é nele, não quem o mundo diz que você é, não quem seus fracassos dizem que você é, não quem seus medos sussurram que você é, quem Deus declara que você é. Ele chama você de escolhido, separado, designado. Você não é definido pelos rótulos que os homens lhe deram. É definido pela identidade que Deus carimbou em você antes mesmo de você nascer. E chegou a hora de erguer-se e viver nessa identidade com ousadia, convicção e fé inabalável. Mas falei claro, esse despertar não virá sem resistência. Quando Deus prepara para elevá-lo, forças de oposição sempre se levantam. Não estranhe se você encontrar obstáculos súbitos, batalhas estranhas, tensões inexplicáveis. Isso não é sinal de que você saiu do curso, é prova de que está na beira do avanço. Quanto mais você se aproxima do destino, mais violentamente as trevas tentam empurrá-lo para trás. Mas lembre, nenhuma arma forjada contra você prosperará quando a mão de Deus está sobre você. O inimigo pode forjar a arma, mas Deus já neutralizou o seu poder. Ele pode rugir como leão, mas não pode devorar o que Deus selou. Sua sobrevivência até este exato momento já prova que a cobertura de Deus é mais forte do que qualquer ataque. E é por isso que você não pode entrar nesta nova estação com correntes velhas, amarguras velhas, mágoas velhas, medo velho, dúvida velha. Elas não podem acompanhá-lo até 10 de outubro. São pesos mortos e, se você se agarra a elas, o arrastarão para baixo quando Deus está tentando erguê-lo. Perdoe onde precisa perdoar. Libere o que precisa liberar. Feche capítulos que já terminaram. O novo não pode chegar enquanto você se apega ao velho. E Deus diz: estou pronto para dar-lhe óleo novo, força nova, visão nova. Mas você precisa esvaziar-se do resíduo de ontem. Há momentos na história em que tudo muda, momentos em que nações são redefinidas, vidas redirecionadas, destinos reescritos. 10 de outubro é um desses momentos para você. Não é apenas um dia no calendário, é um reinício divino, uma interrupção santa, um portal espiritual. E se você ouve esta mensagem antes desse dia, significa que Deus confiou a você a preparação com antecedência. Nem todos ouvem, nem todos recebem, mas você sim. Deus escolheu alertá-lo antes. Parabéns, porque isto não é comum, é sagrado. Então, fique ereto, erga a cabeça, fortaleça a fé, porque o Deus que o carregou através das tempestades agora o levará para a promessa. O Deus que o segurou no vale agora colocará seus pés sobre o monte. O Deus que viu suas lágrimas à noite agora o vestirá de alegria pela manhã. E você saberá sem dúvida que não foi sorte, nem acaso, nem acidente. Foi somente Deus quem o trouxe até aqui. Se esta mensagem alcançou você antes de 10 de outubro, eu digo de novo, parabéns. Não porque você esbarrou em meras palavras,
não porque topou com uma inspiração passageira, mas porque o próprio Deus escolheu falar diretamente às profundezas da sua vida. Você foi confiado com revelação, confiado com aviso, confiado com promessa. E o que você faz com este momento determinará como entrará na estação prestes a se desdobrar. Você não pode deixar esta palavra para trás como se fosse apenas mais um som que passou. Você não pode ouvir a voz de Deus e então voltar à vida inalterado. Quando Deus fala, é um convite, mas também uma responsabilidade. Ele não está apenas confortando você, está comissionando você. Ele não está apenas tranquilizando você, está despertando você. Ele está dizendo: levante-se, fique de pé, viva com coragem, ande em fé, avance com ousadia no propósito que eu já preparei para você. Os dias à frente não se parecerão com os dias atrás. Deus está declarando uma mudança e você deve escolher se vai entrar nela. Vai continuar preso ao medo ou vai erguer-se em fé? Vai continuar reprisando os fracassos de ontem ou permitirá que Deus escreva um novo capítulo de vitória? Vai desperdiçar a oportunidade de alinhar-se ao tempo dele ou vai agarrar este momento sagrado com toda a força da sua alma? A escolha está em suas mãos, mas o poder para levá-la adiante está nas mãos de Deus. Então aqui está sua chamada à ação. Consagre-se. Arranque as distrações que têm sufocado seu espírito. Silencie as vozes que abafaram o sussurro de Deus. Perdoe aqueles que você manteve acorrentados pela mágoa. Solte os fardos que nunca foram seus para carregar. E, acima de tudo, confie. Confie com a fé que move montanhas. Confie com a entrega que traz paz. Confie com a ousadia que se recusa a se curvar ao medo. Apresente-se diante de Deus hoje à noite, amanhã e nos dias que conduzem a 10 de outubro e declare com todo o seu ser: eu estou pronto, eu estou rendido. Eu não vou perder o que tu designaste para mim. Que não sejam palavras ocas, mas um clamor do fundo da sua alma. Pois Deus preservou você, escolheu você, e agora o chama a caminhar no destino com a força que Ele mesmo provê. E ao cruzar para esta nova estação, lembre-se, o mesmo Deus que criou os céus e a terra, o mesmo Deus que comanda as estrelas e dirige os oceanos, é o Deus que caminha ao seu lado, dentro de você e à sua frente. Não recue, não hesite, não duvide, avance com coragem, porque o seu tempo marcado chegou. Vá então não como a mesma pessoa de ontem, mas como alguém despertado, empoderado e inabalavelmente ancorado em Deus. Que sua vida se torne um testemunho de que, quando Deus fala e quando seu filho crê, nada na terra ou nos céus pode deter o desenrolar do seu plano divino. Agora o chamado repousa com você. Você vai erguer-se, vai crer, vai render-se. Se esta palavra chegou a você antes de 10 de outubro, então os céus já ressoam com a sua resposta. Entre nisso e deixe o mundo ver o que acontece quando uma vida é entregue por completo a